Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Leremos a partir do versículo 18. Vamos colocar-nos em pé para essa leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 18 e seguintes. Abigail apazigua a Davi. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto esse possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vendo, pois, Abigail, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhes aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te com as tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir, e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingaste. Bendita seja a tua prudência. Podeis assentar-vos. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Federico Falandi que faça essa oração em voz alta. Senhor meu Pai, obrigado por trazer-nos à tua casa hoje, Senhor. Ficamos felizes em estar todos juntos. Oramos por aqueles que estão ausentes, em viagem.
Senhor, Tu conheces os nossos corações, peço que os sondes e os abras, Pai. A Tua palavra, que em breve será proferida pelo nosso pastor, a quem pedimos, Senhor, que o guies com as Tuas palavras e nos faça, Senhor, entendermos para que possamos, Senhor, corrigir o nosso andar. Em nome de Teu Filho amado, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Nós pensávamos que teríamos menos pessoas no dia de hoje, devido aí às vésperas do Carnaval. Soubemos que muitos viajaram, mas também estamos recebendo outros. E esperamos agora, no próximo domingo, dia 14, que todos voltem para prestarmos um culto a Deus. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Meus irmãos, a história da nossa igreja tem sido uma história de lutas, mas de glórias. Deus tem abençoado o seu povo nesses 53 anos de organização da Igreja Filadélfia. Eu creio que o dia que todos vierem, nosso templo não vai comportar, né? E nós temos membros ainda no exterior, e também queremos deixar o abraço a todos aqueles que nos acompanham. Temos recebido retorno de pessoas distantes que acompanham o nosso culto. Saudamos a todos os nossos visitantes mais uma vez, ao Ítalo lá de Manaus, né, que nos dá alegria também de louvar a Deus, a nossa orquestra, no dia de hoje. Meus irmãos, a nossa palavra hoje é mais breve em virtude da celebração da Santa Ceia, que também é uma pregação à ceia. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a prudência. E me lembrei de um versículo hoje à tarde que diz que nós devemos andar, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E pensando em prudência e também na insensatez, nós pensamos num casal que representam bem, no caso de Abigail, uma mulher prudente, e Nabal, como o próprio nome diz, era um louco. E Abigail, ela consegue salvar o seu próprio lar, ela sai em defesa da sua própria casa. Embora nós não tenhamos a ordenação feminina na igreja presbiteriana, mas nós reconhecemos o ministério feminino, a importância do trabalho feminino, não só no lar, na sociedade, na igreja. E nós vamos buscar um exemplo de prudência exatamente numa serva de Deus lá do passado, que se contrapõe à loucura do seu marido chamado Nabal. Eu vou ler algumas partes desse capítulo. Assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas do Carmelo. Nabal era o nome deste homem. E Abigail, o de sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então, nós às vezes ficamos pensando por que Deus concede a algumas pessoas uma boa família, riquezas, mas não concede às vezes a graça e a sabedoria. Esse homem era extremamente próspero. Como diz aqui, ele possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, lá no Monte Carmelo, e ele era também da casa de Calebe, mas não herdou as características espirituais daquele servo de Deus aqui mencionado. E, em contraposição, sua mulher era uma mulher sensata e formosa. Era uma mulher sensata e formosa. Não é difícil encontrar pessoas assim, homens assim, sabem até fazer bons negócios. Nós encontramos nos botequins, em vários lugares, e nós vamos ver realmente que ele encarna a loucura, a insensatez. E sua esposa é uma pessoa bonita, não só fisicamente, formosa, como diz o texto,
mas principalmente na sua sensibilidade, no seu caráter, como um exemplo de prudência. Nós sempre precisamos de pessoas prudentes para evitar problemas, tragédias, alguns de maiores e menores consequências. Davi, naquele tempo, ele se tornou praticamente um guerrilheiro, desde que a inveja, o ciúme se alojou no coração do rei Saul. Davi teve que vaguear com um bando de homens também infelizes, infortunados, e vivia de guardar as pessoas que também guardavam os seus rebanhos. Ele protegia, como protegeu também os rebanhos e os pastores de Nabal. Às vezes havia incursões de midianitas, de filisteus, que entravam, né, para explorar, para roubar, e mesmo caravanas beduínas. E Davi, que estava fugindo, aproveitava para ganhar o seu sustento, também protegendo os rebanhos ali naquelas imediações. E ele ouviu que Nabal estava agora num tempo de prosperidade e mandou que seus pastores fossem ter com ele e disse assim: direis àquele próspero, paz seja contigo e tenha paz a tua casa e tudo que possuis tenha paz. Que coisa boa, né? Quando a pessoa tem paz consigo e também os seus bens estão bem administrados. E era isso que Davi estava dizendo, mandando dizer a Nabal: olha, Nabal, eu desejo a você que está vivendo esse tempo, que tudo esteja bem. E diz assim: os teus pastores estiveram conosco, nós nunca lhe fizemos agravo, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Se Davi não fosse um homem de uma consciência moral profunda, talvez investisse nos bens alheios para sobreviver. Mas ele preferiu o inverso, ele preferiu guardar os bens alheios e receber alguma recompensa pelo trabalho, enquanto ele fugia de Saul. E pergunta aos teus moços, e eles vos dirão: achem mercê, pois, os teus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, os teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Ele estava pedindo ajuda. E ele se vai de uma forma muito educada, muito delicada. E quando os moços falaram a Nabal, Nabal respondeu dizendo o seguinte: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Ele tocou num ponto muito sensível da vida de Davi, porque Davi era, na verdade, aí um fugitivo, né? Um errante. E ele disse: eu tomaria, pois, o meu pão e a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm, não conheço a procedência desses homens. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, contaram tudo a essas palavras. E agora nós vemos que Davi se transforma. Não é mais aquele jovem meigo, amigo de Jonatas, mas ele se torna um homem irascível. Ele empunha agora a sua espada e pede a todos 400 homens que fiquem com ele, enquanto 200 guardavam as bagagens. E ele disse consigo mesmo que ele iria contra a casa de Nabal, exterminaria todos do sexo masculino, e que aquela casa se tornaria um montão de ruína. Por quê? Porque ele poderia esperar de Saul todo tipo de contrariedade, mas não de Nabal. Ele estava propondo alguma coisa razoável. Eu cuidei das suas ovelhas no verão, agora no inverno você me proporciona um pouco de lã. Eu prestei algum serviço, é claro que isso não era uma coisa assim legalizada, mas era uma coisa muito justa, né? E aqueles homens, então, estavam seguindo Davi para a concretização dessa tragédia, quando um dos servos de Abigail, e nós vemos aí a sensibilidade dessa mulher, quando ela se inteira desse fato,
quando ela soube que das palavras duras do seu marido, ela atende a um dos servos que conta, que relata, que na verdade Davi tinha cuidado bem deles que estavam apacentando o rebanho. E disse a Abigail: agora, pois, considera e vês o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Era um homem duro, um homem de difícil diálogo, e agora cabe à mulher tomar a providência. Eu fiquei muito contente com o último trabalho que nós fizemos com os elementos femininos da nossa igreja, e as mulheres têm sido realmente uma bênção. E a palavra de Deus nos ensina isso também. Diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela constrói o seu lar. Era um casamento terrível, né? Casou com um homem próspero, mas um homem intratável, um homem duro, um homem inconsequente, cujo nome já dizia a sua característica. Era um homem louco, era um homem insensato. Então nós vamos ver agora como que Abigail ela procede de forma tão prudente, que ao final o próprio rei Davi disse: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou, bendita seja a tua prudência. A prudência é alguma coisa que se requer, né, que precisa existir, para que nós evitemos danos, dificuldades. E Abigail, então, ela preparou daquilo que havia melhor na sua casa, coisas preciosas da sua despensa: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passe, 200 pás de figo, e os pôs sobre o jumento. Não foi isso também que fez Jacó quando estava com medo do seu irmão Esaú? Ele mandou realmente presentes, né? E aqui, na verdade, ele nem está mandando presente, ele está mandando aquilo que Davi e seus homens precisavam, e que, de uma certa forma, era um reconhecimento, e que Nabal havia negado, não somente negado, mas havia sido duro em palavras. Se há alguma coisa que muitas vezes somos imprudentes é no falar. Há pessoas que não medem a consequência, às vezes no lar, dentro da igreja. Isso entristece, isso destrói. Nós estamos estudando a epístola de Tiago, e nos ensina realmente que nós devemos dominar a nossa língua, que a nossa palavra deve ser uma palavra para edificação. E essa mulher agora ela vai correr atrás de um prejuízo, ela vai consertar uma situação. E nós vemos como ela age tempestivamente, ela não titubeou. Ela, quando soube da ameaça, que a espada vinha sobre sua casa, ela então pega tudo que há de bom na sua despensa, entrega, mas não somente esse ato, mas a maneira como ela usa com graciosidade a palavra, e como ela tem a bênção de Deus, porque a palavra mata, no caso de Nabal, mas a palavra também cura, a palavra também é remédio. E quando ela vai chegando perto de Davi, que vinha ao encontro da sua casa, e chegando perto de Davi, ele já vinha dizendo consigo mesmo, ele falou: não, de nada me serviu ter guardado tudo quanto esse possui no deserto. Eu nunca tirei nada dele, nunca sentiu falta de nada, e ele me pagou o mal por bem. Ele pagou o mal por bem. Todos nós estamos sujeitos, e às vezes nós não esquecemos, devemos esquecer quantas vezes nós recebemos o mal em lugar do bem. E as pessoas que fazem o mal, elas não têm essa sensibilidade, elas esquecem simplesmente. Mas aquele que é ofendido, ele leva consigo, e às vezes leva até o túmulo, certas palavras, certas atitudes, às vezes de pessoas imprudentes, insensatas, como no caso de Nabal. Mas ele tinha realmente alguém precioso, no caso a sua esposa, e ele estava nessa disposição, quando Abigail, vendo a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela se inclina diante do rei.
uma atitude de humildade. Na verdade, os grandes problemas surgem porque falta humildade. As pessoas às vezes querem dinheiro, depois que têm dinheiro, elas querem falar, querem que o outro abaixe a cabeça, elas sempre querem ter razão, e Abigail, ela começa realmente com humildade, e a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus, não é? E aqui ela está se humilhando diante de um rei, diz, ele a seu tempo vos exaltará. E no Novo Testamento nós somos mais exigidos que no Antigo Testamento. Jesus começa o seu grande sermão dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito. Essa mulher, então, ela se prostra e recebe, então, agora, lança-se aos pés e diz, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Antes mesmo de entrar no assunto, e é preciso uma preparação, né? Ela diz assim, olha, que essa culpa caia sobre mim. E depois ele permite falar a tua serva. Quem de nós está disposto a dizer que a culpa caia sobre nós? Nós sempre somos muito ousados em defender, né? Eu estou tentando trabalhar um pouco algumas áreas da minha vida, mas a pessoa quando sente, ela nem espera, né? Na verdade, ela não era culpada. Ela mesmo disse, eu não vi quando os moços vieram para pleitear, né? Mas a verdade é isso que Jesus fez. Ele é inocente, mas a culpa caiu sobre ele. E se nós tivéssemos essa atitude, nós resolveríamos muitos problemas, e às vezes não entendo, porque às vezes alguns problemas acontecem dentro de igrejas, né? Não estou dizendo a nossa igreja, estamos vivendo uma fase boa, mas é preciso muito cuidado, é preciso muita prudência no que vamos falar, como vamos agir. E ela diz, a culpa caia sobre mim? Agora, então ela começa a falar, e na verdade ela não era culpada desse fato. Ela disse, não se importe o meu senhor com esse homem de Belial. Alguém comentando esse texto disse que ela faltou com respeito para com seu marido. Não, ela falou a verdade. Ele era um homem do mal, né? Ela diz, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é um homem louco, e ainda mais bebia, e as pessoas que já têm problemas de temperamento, quando bebem, se tornam piores, se tornam insuportáveis. Esse homem era um homem abastado, mas era um homem tosco, era um homem grosso, e não sei como teve uma mulher tão delicada, tão bonita, tão sensata. Às vezes nós olhamos alguns casamentos e dá realmente pena, né? Porque as pessoas, quando têm seus problemas, às vezes vêm conversar conosco, mas não conversam antes de se casarem, não se preparam, não oram, e depois de casado a Bíblia diz que o marido não deve separar da sua esposa, né? A não ser pela morte, um abandono irreversível. Então, não se importe com Nabal, ele é assim mesmo, né? E agora, meu senhor, Deus o impediu de derramar sangue. O que eu quero dizer é que essa mulher não somente tinha essas qualidades de sensatez, de delicadeza, de uma visão muito grande, mas isso era proveniente da sua confiança em Deus, da sua religiosidade. Ela estava convicta, ela fez a sua parte, mas que foi Deus quem impediu Davi de fazer um morticínio, de causar realmente uma tragédia. Ela, não somente diante do rei, ela é uma pessoa sábia, mas ela teria que contar, não deixou de contar ao seu esposo, não podia contar naquele momento, porque os que tiverem cuidado de ler um pouco mais à frente, vi que Nabal, ele estava num banquete, com um banquete de rei, seu coração estava alegre e ele muito embriagado. São aquelas comemorações, né? No caso da tosquia, da colheita, comemorações à parte de Deus. E do jeito que era, ainda era churrasco e bebida. Ele tinha comido e bebido. E essas comemorações, que pode ser feitas, nós podemos comer, né? Podemos realmente nos alimentar, nos alegrarmos, mas geralmente isso é feito sem pensar
na ação de Deus e na gratidão a Deus que outorga, que confere todas as boas coisas para as nossas vidas. Ele estava muito embriagado e Abigail tinha que contar, porque não pode haver segredos entre marido e mulher. É tudo separado, né? Às vezes é conta separado, às vezes dorme separado, né? Tudo separado. Não, a Bíblia diz que se tornarão o quê? Os dois uma só carne. E ela, apesar de ter um marido da forma da maneira que o tinha, ela esperou o outro dia. Diz assim: pela manhã, estando Nabal já livre do vinho. Porque tem mulher que não espera o momento certo para falar, né? E homem também, né? É duro, a gente precisa falar uma coisa, mas a gente tem que se conter, porque não vá, todo homem seja tardio para se irar, né? E tem um momento certo, a maneira certa de se dizer, e há coisas, como diz Machado de Assis, que se diz melhor até não dizendo. Tem coisas que nós ficamos perplexos, não temos nem coragem de dizer, né? E quando passou, essa mulher foi lá e contou para o marido. E falou que a mulher lhe deu a entender aquelas coisas, contou tudo o que houve. Falou: nós íamos morrer, eu saí em defesa da nossa casa, você negou, você foi duro, mas eu tomei as providências, né? E você estava lá embriagado, estava comendo, bebendo, mas agora eu tenho que contar a você. E por incrível que pareça, esse homem teve uma apoplexia, né? Ficou vermelho, como fica vermelho, né? As pessoas, ainda mais quando bebe muito e a pressão aumenta, os olhos ficam fixos, dá uma midríase, né? As veias saltam, e esse homem caiu ali, amorteceu nele o coração e ficou como uma pedra. Ficou como uma pedra. Por quê? Porque, além de tudo, ele era um homem avarento. Era realmente alguém terrível, avarento. E passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Meus irmãos, não adiantou em parte a sensibilidade dessa mulher. Adiantou porque a sua casa não foi destruída, né? Ela não foi destruída, também junto com a sua casa, mas ela soube falar o rei, aplacar a ira do rei, mas não conseguiu evitar a destruição do marido. Agora ele fala: mas é um nome estranho, Nabal. Esse nome pode ser aplicado a nós também quando somos imprudentes. Às vezes a pessoa age como se fosse Nabal, fala uma coisa que não deveria falar, né? Toma uma atitude que não poderia tomar. E daí nós vemos a religiosidade dela, que ela teve êxito, e ela é lembrada aqui, porque ela sabia que o plano de Deus para a vida de Davi, ela diz: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela falou: eu estou realmente ao lado de Davi, eu não posso estar ao lado desse louco, porque ele peleja as batalhas do Senhor. Davi estava sendo injustiçado, estava sobrevivendo com muitas dificuldades, mas ele estava ainda assim dentro da sua retidão. Ele não lançou mão para tirar a vida de Saul, embora tivesse toda a oportunidade. Ele defendia as pessoas do seu povo de inimigos externos que vinham para levar despojos. Ele não lançou mão ele mesmo para tirar as coisas do povo. E essa mulher sabia, ela estava muito bem informada que Deus tinha um plano da vida do rei. Diz: pelejas as batalhas do Senhor. Nós temos que ter realmente uma visão desse propósito de Deus, tá? E eu creio que a mulher é um instrumento poderosíssimo, porque no lar, na criação, ficando mais tempo com seus filhos, no passado isso tem mudado muito. Eu particularmente acho que algumas mudanças aconteceram para a nossa desgraça e para a infelicidade de muitas mulheres.
Mas a mulher, ela tem realmente, ela é uma bênção, como foi no ministério de Cristo, que as mulheres o serviam com as suas fazendas. Tá? Quando os homens fugiram, elas estavam aos pés da cruz. Lá na reunião de oração em Atos, elas estão presentes. O apóstolo São Paulo saúda uma porção de pessoas, e entre elas uma quantidade de irmãs. Mas é a mulher sábia, é a mulher prudente, é a mulher virtuosa. E outra coisa que ela diz, e há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe de Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o haveres vingado. Com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Por que ela disse isso? Falou assim, porque para que o rei não tenha um problema de consciência, quando o Senhor fizer tudo aquilo que tem dito a seu respeito, firmar a tua casa, você não lembra de uma coisa que fez lá no passado, vítima de uma atitude passional. Porque isso não vai servir de tropeço. Deus impediu de você derramar sangue, e impediu de você ter um problema de consciência. Eu creio que todos nós trazemos alguns problemas de consciência, se formos honestos. Às vezes não de tanta gravidade, mas de alguma coisa que poderíamos ter evitado, de alguma coisa que poderíamos ter feito diferente. E ela disse, eu não quero que o rei tenha um problema de consciência mais tarde. Hoje, quando nós vamos participar da Santa Ceia, ninguém se sinta marginalizado, é para os membros da igreja, aqueles que fizeram profissão de fé e batismo, mas não é para excluir aqueles que ainda não são, é um convite. Quem sabe brevemente, as pessoas dizem, pastor, eu quero fazer profissão de fé, eu quero me batizar, eu quero seguir fielmente os caminhos de Deus. E quando nós fazemos, não só nessa ocasião, mas essa é uma ocasião propícia. Porque assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque eu não posso examinar ninguém, e também ninguém pode me examinar. E essa mulher era tão religiosa, foi Deus que impediu de você ter no futuro um problema de consciência. E nós devemos cuidar disso, porque a imprudência, a atitude passional, tem gente que ao invés de resolver situações, eles põem fogo. Há pessoas que se intrometem em situações que não lhes cabem. Aliás, nós não devemos dar dando palpite em coisas que nós não somos chamados. Depois fala, eu estou sofrendo. Está sofrendo porque agiu imprudentemente? Agora, quando alguém pede a nossa oração, pede o nosso conselho, então isso é uma posição diferente. E o tempo não me permite, é um texto muito rico, mas eu estava lendo no final uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse a Davi que quando ele chegasse na posição que deveria chegar, que se lembrasse dela. Porque a posição dele ali era uma posição de ficar nas cavernas, fugindo. Mas depois de 10 dias morreu Nabal, e Davi resolveu pedi-la, requerê-la para esposa, como rei. E agora fala, mas vai ser esposa do rei, né? Não, mas não era um rei assim, com todas as facilidades, né? Ela disse o seguinte, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Ela ia viver com o rei em situações adversas, não em situações favoráveis. Eu estou pronta a lavar os pés dos criados do rei. Porque nós precisamos aprender também a lavar os pés uns dos outros. De alguns até que vai bem, mas pode ser que tenha alguns pés sujos. Eu não estou falando tão só no sentido literal, né? Há pessoas que é muito difícil lavar os pés. Mas Jesus tomou uma toalha, né, uma bacia, lavou os pés. E essa é uma atitude que Abigail está pronta a fazer também. Eu diria que ela até seria uma esposa ideal, né, nesse sentido, porque trazia consigo os traços da beleza, principalmente do seu caráter, da sua sensibilidade e de uma virtude que nós traímos da vida de uma mulher, mas é para todos nós, principalmente para nós homens, né? Para que alguém não nos chame também de Nabal, um louco,
porque mesmo um homem como Davi poderia ter feito loucura, e a Bíblia diz que não é bom que o ímpio ele domine sobre o justo, para que ele não lance mão da iniquidade. Todos nós corremos o risco também de tomarmos uma atitude passional que não está de acordo com a vontade de Deus, e que vai trazer problema para nós mais tarde, sofrimento, embora Deus perdoe os nossos pecados, mas às vezes nós mesmos não nos perdoamos. E deveríamos nos perdoar, e deveríamos nos levantar, e deveríamos realmente prosseguir. Meus irmãos, são muitas lições aqui, mas o que nós queremos dizer é isso, que o homem, sendo já às vezes meio inconsequente, ainda se for um pouco bebum como era Nabal, né, agrava mais a situação. Normalmente a mulher não podia falar com ele era um homem intratável, e quando bebia então pior, né? Mas ela com jeito, sabe falar com o rei, né? Sabe falar com o marido, e ela nos dá aqui uma lição que devemos aprender. Não devemos ser nécios, né? Não devemos ser imprudentes, mas devemos buscar realmente a prudência, que isso vai abençoar as nossas vidas, os nossos relacionamentos, e principalmente a vida da nossa igreja, se nós vivermos uma vida prudentemente, não só pelas consequências, mas principalmente porque isso é do agrado de Deus, e muito mais do agrado de Deus, é uma obra que Deus quer realizar nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe.